Josué, capítulo de número 9, do primeiro versículo ao versículo de número 15. Josué 9, do 1 ao 15. Os irmãos acharam? Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, e foram, e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora a aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus. Porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles, e dize-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança convosco. Esse nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos. E essas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com ele a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos orar mais uma vez. Deus, estamos diante da sua palavra e certamente não há condição alguma para nenhum de nós de transformarmos a sua palavra num instrumento poderoso de transformação de vida. Não temos esta habilidade, este dom, este poder. Somente o Senhor tem o poder de fazer com que a sua palavra execute os próprios propósitos que o Senhor determinou antes da eternidade. Então a minha súplica é que eu não venha atrapalhar. Pelo contrário, que eu seja instrumento do Senhor para transmitir com fidelidade a sua palavra, na esperança de que o teu Espírito transforme o nosso coração e mude o nosso entendimento. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Infelizmente, a vida do homem moderno se transformou apenas em energia e matéria. O homem moderno não leva em conta a realidade espiritual de forma alguma.
O homem moderno só está preocupado com aquilo que seus sentidos podem captar. Aquilo que seus olhos veem é verdade, aquilo que seus ouvidos escutam ou ouvem é a verdade, aquilo que ele pode tocar é verdade. Contudo, a Bíblia nos mostra claramente que o mundo que nós vivemos é maior do que energia e matéria. Que o mundo que nós habitamos, que esse planeta, não é só feito de coisas materiais. Existe uma realidade espiritual. Existe uma realidade supramaterial. Ou como os filósofos cunharam, existe uma realidade além da física. Hoje nós veremos um pouco desta realidade além dos sentidos. E para que nós tenhamos um tema à nossa reflexão, nós podemos pensar que esta mensagem foca em olharmos para aquilo que os nossos olhos não são capazes de ver. Olhando para aquilo que os nossos olhos não são capazes de ver. O texto que antecede Josué, capítulo de número 9, é a renovação da aliança. Josué, cumprindo a palavra do Senhor, levou toda aquela multidão para os dois montes, para o Ebal e o Gerizim. Na encosta do Monte Ebal e do Monte Gerizim foram proferidas as bênçãos e as maldições. Um culto solene foi entregue ao Senhor. Um culto solene foi prestado ao Senhor. Um culto cheio da palavra, um culto cheio de perdão, um culto cheio da presença do Senhor Deus foi entregue a Deus em terra prometida. Foi o primeiro grande culto depois que Israel recebeu do Senhor a terra prometida. Só que assim que Israel cultua a Deus, assim que Israel presta o culto ao Senhor, algo extraordinário irá acontecer. Versículo de número 1 diz que depois de ouvirem que o povo de Israel havia vencido Jericó e Ai e havia apresentado o culto ao Senhor, depois de terem ouvido todos os reis daquela terra, todas as cidades daquele lugar, depois dessas cidades terem ouvido o que Israel fez aos seus inimigos, todos eles se ajuntaram de comum acordo para lutar contra Josué e contra Israel. Olhe comigo o primeiro versículo e o segundo. Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, lembre-se da geografia de Israel. O povo avança pelo Jordão e chega em Jericó, e a próxima cidade depois de Jericó é Ai. O povo já estava do lado ocidental da terra prometida. Todos os reis, nas montanhas, nas campinas, no litoral do mar Mediterrâneo, à frente do Líbano. E aqui o autor de Josué vai elencar os povos, os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus, todos eles se ajuntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. A igreja do Senhor Deus, quando cultua a Deus, a igreja do Senhor Deus, quando avança, se depara com uma oposição ferrenha do mundo ao nosso redor. Nós não podemos nos esquecer em momento algum que nós estamos em guerra nesse mundo. Não podemos baixar a guarda de forma alguma. Todos os povos, línguas e nações, enquanto aguardam a volta do Senhor Jesus, são inimigos de Deus e são inimigos do seu povo. Canaã era uma coxa de retalhos de várias nações. Várias cidades pagãs degladiavam entre si por rotas de comércio, degladiavam entre si por cobranças de imposto e por poder militar.
Mas quando o povo de Deus cultua a Deus, quando o povo de Deus adora ao Senhor, inimigos históricos se ajuntam para combater Deus, o seu povo e Josué. O que me chama bastante atenção é que muitos crentes vivem como se estivessem num grande parque de diversões. Nós vivemos como se a vida fosse um grande happy hour, um grande banquete e um grande festejo regado de bebida, de comida e de música. Irmãos, não se enganem, estamos em guerra, somos cercados por inimigos, todas as nações odeiam ao Senhor e, consequentemente, ao seu povo. Não somos um povo de fazer amigos, não por causa do nosso temperamento, mas por causa daquilo que nós geramos no coração dos ímpios. Nossa vida é um campo de batalha e estamos cercados de inimigos de todos os lados. Eu queria, antes de nós entrarmos nesses inimigos e na sua atuação, eu queria que você voltasse no versículo de número 1 e marcasse aí na sua Bíblia que os heveus que estão nessa lista nada mais são do que Gibeão ou do que os gibeonitas. No início dessa nossa história, heteus, amorreus, cananeus, ferezeus e os gibeonitas se ajuntaram para guerrear contra os cristãos. Mas a partir do versículo de número 3, um estratagema feito pelos heveus é montado. Os gibeonitas vão armar uma cilada contra o povo de Deus. Olhe comigo no versículo 3 até o versículo de número 5. Os moradores de Gibeão, e Gibeão era a capital dos heveus, e a capital dos heveus ficava a 3 quilômetros de Gilgal, a 3 quilômetros da onde Israel estava. Israel estava avançando, seria a próxima cidade a ser destruída. Jericó foi a primeira, Ai foi a segunda, Gibeão seria a terceira. Os habitantes de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema, usaram de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores. Fizeram então uma comitiva, saindo da cidade apenas 3 quilômetros. Criaram uma artimanha, criaram uma história, usaram de astúcia para livrarem a própria pele. E olha a astúcia que os gibeonitas fizeram. Levaram sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Saíram da sua cidade, com jumentos carregados de sacos velhos, de vasilhas de couros velhas, rachadas, remendadas, nos pés sandálias gastas, sandálias remendadas, roupas velhas, roupas costuradas, e na sua alimentação, pães secos, bolorentos e esmigalhados. A estratégia era se fazer de peregrinos, se fazer de viajantes. E no versículo de número 6 diz que eles chegaram até Josué. Chegaram até Gilgal, apenas 3 quilômetros de distância. Provavelmente eles rodearam aquela terra para chegarem mais sujos, para chegarem com a aparência de cansados. E assim que chegaram diante de Israel, disseram: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco, um acordo, um tratado de paz. Irmãos, é bem verdade que a igreja está em guerra. É bem verdade que a igreja tem a oposição do mundo. E esta verdade se desdobra naqueles que se aproximam de nós. Muitos se aproximam da igreja
pelos motivos errados. Muitas dessas nações abraçam o evangelho pelos motivos errados. Eu poderia aqui elencar inúmeros exemplos de nações que abraçaram o evangelho pelos motivos errados. Os evangelhos, em alguns lugares, são benquistos pela sua obra de caridade. Os evangelhos, em algum lugar, são benquistos pelos seus donativos em construção de escolas ou de hospitais. Os evangélicos são benquistos em alguns lugares exatamente por aquilo que eles trazem para esses lugares. A igreja está em guerra. Nossos inimigos nos odeiam. E quando os nossos inimigos se aproximam de nós ou nos abraçam, nós devemos ter os ouvidos, ou como dizia minha mãe, as orelhas de pé. Se aproximam da igreja pelos motivos errados. Deem uma olhada como foi a aproximação dos gibeonitas. Em primeiro lugar, eles quebraram a aliança militar que eles fizeram com as demais nações. Versículo de número 1 versículo de número 2, diz que eles se ajuntaram numa aliança militar contra Israel. Eles mentiram nesse início, fingindo combater Israel, mas agora promovendo ou tentando um tratado de paz. Eles foram astutos. E a astúcia aqui, nesse caso, é a habilidade de dissimular, é a habilidade de usar artifícios enganadores, é a atuação para obter vantagens às custas dos outros. Eles foram astutos no pior sentido da palavra. Eles fingiram ser amigos. Somos teus servos, viemos de longe, faça aliança conosco. Mentiram em tantas coisas. Mentiram que era um povo distante. Mentiram sobre os sacos velhos. Mentiram sobre os odres velhos, sobre os receptáculos de vinho, mentiram sobre as suas sandálias, mentiram sobre as suas roupas, mentiram sobre o pão, mentiram em inúmeras coisas e propuseram um acordo não ordenado. Deus havia ensinado ao povo de Israel que eles não poderiam fazer acordo com nenhuma dessas nações. Esse acordo era um acordo ilegal, era um acordo não prescrito, não escrito, era um acordo contrário à vontade do Senhor Deus. Os gibeonitas se achegaram à igreja, se achegaram ao povo de Deus, sem nunca terem sido povo de Deus. E aqui vem a nossa primeira confusão, pois nem sempre aquilo que parece aos nossos olhos, aquilo que os nossos olhos veem, nem sempre aquilo que nós estamos vendo, nós podemos confiar. Nem sempre os nossos olhos são capazes de capturar a vontade de Deus e o presente de Deus. Nós devemos ter em mente que o diabo, o nosso maior inimigo externo, há muito tempo, deixou de lutar contra a igreja para se tornar membro dela. Os nossos inimigos não estão só ao nosso redor. Os nossos inimigos usam de estratagema e adentram no nosso meio de forma sorrateira. O diabo talvez tenha entendido que ele causa mais dano semeando joio do que arrancando trigo. Que ele é mais danoso quando ele imita um crente do que quando ele se opõe à igreja de forma direta. Nem sempre aquilo que os nossos olhos veem pode ser tido como promessa, como mensagem ou como bênção divina. O povo de Deus recebe os gibeonitas, e recebe os gibeonitas até com um certo nível de suspeita. Olha o versículo de número 7 e o versículo de número 8 na sua Bíblia, por favor. E os homens de Israel responderam aos heveus, não sabendo que eram heveus claramente, responderam: vocês não habitam porventura no nosso meio? Como podemos ter certeza da origem de vocês? Se vocês vieram de perto,
nós não podemos fazer tratado algum com vocês. Nós não podemos fazer aliança com vocês. E então os gibeonitas responderam: somos seus servos, somos o teu povo, somos povo de Deus. Irmãos, nós somos um povo que abandonamos a ideia da astúcia e da simplicidade como características evangélicas. Nós abandonamos, talvez pela metáfora utilizar a serpente. Jesus disse que nós devemos ser astutos como as serpentes. Nós abandonamos essa metáfora exatamente pela figura da serpente. Talvez seja por isso que nós nos tornamos tão sem malícia, tão imaturos, tão frágeis, como pombinhas que andam por aí de cabeça baixa. Olha o que Gibeão está fazendo, não Gideão, Gibeão. Há uma aliança militar contra Israel. Os gibeonitas fizeram uma trama, chegaram para perto da igreja. A igreja até teve um certo nível de suspeita, dizendo: será que vocês são daqui? Como é que nós saberemos? Mas bastou eles dizerem: somos seus servos, que desarmou a igreja como um todo. Devemos recuperar a ideia de sermos prudentes como as serpentes. As serpentes são prudentes, são astutas na sua capacidade de julgar. Uma serpente, quando vê o perigo, rapidamente se afasta, se esconde ou se arma para lutar. As pombinhas, entretanto, são inocentes, são até um tanto tolas. Elas caminham em direção ao perigo com suas cabeças baixas, achando que nada irá acontecer. E quando o perigo se apresenta, por terem sido inocentes, por terem sido crédulas, as pombas são destruídas sem se darem conta da destruição. Não nos esqueçamos, estamos em guerra. Não nos esqueçamos, nossos inimigos são astutos, nossos inimigos armam planos, se aproximam de nós com a intenção de nos destruir. E por isso, astúcia e prudência são ações obrigatórias nesse cenário de guerra. Você precisa ser astuto e prudente para proteger sua família. Você precisa ser astuto e prudente para proteger a sua igreja. Você precisa ser astuto e prudente para proteger os seus filhos. Não dá para recebermos tudo que vem até nós como se essas coisas não fossem nos destruir. Estamos em guerra e não é porque de repente ouvimos dos nossos opositores: somos teus servos, estamos aqui para vos ajudar, estamos aqui para trabalhar por vocês. Não é porque ouvimos isso que devemos baixar a guarda. Israel, por meio de Josué, baixou a guarda. Josué pergunta: quem sois? De onde vens? Quem são vocês? E então os gibeonitas apresentam meias verdades para esconder suas reais intenções. Olha comigo o versículo de número 9 e versículo de número 10. Responderam os gibeonitas: teus servos vieram de uma terra distante. Imagina a cena, até com a cabeça baixa, com as mãos juntas. Teus servos vieram de tão longe, andamos tanto, e viemos de tão longe por causa do nome do Senhor, o teu Deus. Ouvimos a fama de Deus, ouvimos o que Deus fez no Egito, ouvimos como Deus é poderoso e viemos aqui para nos juntarmos com vocês. Se a gente voltar para o versículo de número 1, diz que esses povos se ajuntaram para guerrear contra Israel. Gibeão está lutando pela própria vida, pouco importa o Deus de Israel, pouco importa o que ele fez, agora é hora de salvar a própria pele, e para salvar a própria pele, a gente jura até por Deus. É isso que eles estão fazendo. Se eles tivessem se convertido ao Senhor, eles receberiam o povo de Israel cantando: aleluia, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor.
eles se renderiam ao Senhor, mas aqui não há uma conversão, aqui há uma aparência de conversão, sem contudo ter existido uma transformação. E aqui um ponto importante: se ainda somos pautados, ou nos escoramos, ou nos ancoramos em mentira, nossa conversão deve ser questionada. Se nós utilizamos de Deus, do seu nome, para que as pessoas se compadeçam, para que as pessoas não nos tratem conforme nós merecemos, a nossa conversão deve ser questionada. Esses inimigos de Deus, que estão ao redor do povo de Deus, que criaram um estratagema, vieram e enganaram o povo de Deus muito fácil, porque o povo de Deus esqueceu que deve ser astuto como a serpente e sem malícia como a pomba. Bastou meias verdades, bastou meias palavras, bastou dizer a paz do Senhor, para que as pessoas se debruçassem e dessem à destra da comunhão. Eu já disse isso para vocês algumas vezes. O diabo não costuma aparecer vermelho, balançando o rabo e cheirando enxofre. Ele costuma aparecer dizendo a paz do Senhor. O diabo não costuma aparecer diante de nós com aquela aparência hostil. Ele costuma aparecer diante de nós como algo que agrada aos nossos olhos. E ele não costuma chegar até nós com um discurso depravado, com um discurso imundo. Ele costuma chegar diante de nós com citações duplas. E aqui, meus irmãos, eu tenho que dizer, quando a gente ouve um homem como Ed René dizendo que a Bíblia deve ser reconstruída, quando a gente ouve um homem como Ed René dizendo que Jesus ofereceu a sua masculinidade para a mulher samaritana, quando a gente ouve um homem deste com essas duplicidades, nós devemos ter absoluta certeza, ele não é dos nossos e nunca foi. Que aparentemente trazem o nome do Senhor, mas contudo vieram das profundezas do inferno. Os gibeonitas não só trazem motivos aparentemente verdadeiros, mas eles são aparentemente uma representação oficial de um país. Versículo de número 11. Nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra disseram: fazei aliança com o povo de Israel. Olha o que eles estão dizendo. Nós representamos uma nação. Nós somos amigos de Deus, nós somos o povo de Deus, todos os nossos anciãos, todos os moradores da terra, todo o nosso povo é unânime em dizer: façam aliança com o Senhor. No versículo de número 2, eles estão armados até os dentes, esperando Israel chegar para partir para cima de Israel, para destruir Israel. No versículo de número 3, eles quebram essa aliança militar e vão até Israel com mentiras para enganar Israel. A representação não é unânime. A representação é enganosa. Olha o versículo de número 11. Tomai convosco provisão alimentar para o caminho. Eles estão escorados e ancorados na mentira. Os motivos que aparentemente são verdadeiros são radicalmente falsos. A representação que é aparentemente bíblica, ela é fruto do estratagema de um povo caído e de um povo que sabe que seus pecados serão condenados pelo Senhor Deus. Israel, nesse momento da história, nada mais era do que a espada de Deus, executando o juízo de Deus sobre povos pagãos, sobre povos idólatras, sobre povos que deveriam ser exterminados da terra. Não havia uma embaixada de paz, havia um pouco de fermento colocado dentro da massa. E se não bastasse os motivos aparentemente verdadeiros, se não bastasse uma representação aparentemente verdadeira, legítima, eles criaram uma aparência peregrina e piedosa. Meus irmãos, não há nada mais terrível no evangelho brasileiro do que a aparência peregrina e piedosa.
Os crentes se tornam crentes. Qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles param de beber, param de fumar. Que bom! Aí eles vestem um terninho. Aí eles ficam bonitinhos de terno. Mas eles continuam sendo mentirosos, eles continuam sendo arrogantes, eles continuam sendo vaidosos, eles continuam sendo preguiçosos, eles continuam sendo caloteiros, eles têm uma aparência peregrina, eles têm uma aparência piedosa, mas no fim das contas, sua língua é ferina, sua língua não é capaz de ser guardada dentro da boca, e eles não conseguem cumprir aquilo que disseram que cumpririam. O duro não é que os nossos inimigos são assim. O duro é que nós abraçamos gente assim sem discutir. Olha o que os gibeonitas disseram. Esse pão tomamos quente das nossas casas. Eu fico imaginando a cena. Eles pegaram um pedaço de pão e bateram no pão. Disseram, nós saímos de lá quentinho. Saímos de lá com o pão, tinha saído do forno, mas estamos andando há tanto tempo, viemos atrás de vocês. O pão está seco e bolorento. Os odres eram novos, estavam cheios de bom vinho, agora estão todos destruídos. Olha a nossa sandalinha no pé, olha o nosso estado, olha a nossa pobreza. Fingiram ser peregrinos, fingiram ser piedosos, fingiram ser aquilo que eles não eram. Se aproximaram da igreja, tecendo elogios à igreja. Somos teus servos, vocês são o povo de Deus, nós ouvimos falar de Deus. Contudo, nunca se achegaram à igreja por causa do Senhor. Se achegaram como uma embaixada legítima, representante de um povo de fé, mas nunca foram representantes do povo de Deus, foram representantes, de fato eram representantes da mentira. Vieram com uma aparência de piedade, sem contudo nunca terem tido. Irmãos, prestem bem atenção nesse texto, por dois motivos. Em primeiro lugar, porque os inimigos de Deus podem se apresentar assim. Mas há um problema maior, talvez você possa ser esse representante. Olha para esse texto, para em primeiro lugar, se proteger se você é um bom crente. Talvez você olhe ao redor e consiga ver que os inimigos são assim, os inimigos têm estratagemas, os inimigos têm mentiras, os inimigos têm propósitos escusos, mas o grande problema é que talvez você se enquadre nisso. Talvez você fale do Senhor sem nunca ter pertencido a Ele. Talvez você se apresente como um embaixador do reino de Deus sem nunca receber legitimamente esse direito de embaixada. Ou talvez você tenha só aparência de piedade, mas no fim das contas não passe de um sepulcro cheio de ossos. Eu estou dizendo isso porque eu preciso alertar vocês, e não só a vocês, o meu próprio coração, de que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Entrará no reino de Deus aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia, Senhor, 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 eu fui seu, Senhor, Senhor, eu fiz tudo. Então o Senhor dirá claramente a esses, eu nunca vos conheci, afastem de mim vocês que praticam o mal. Agora, como é que você pode saber? Se você confiar meramente na sua razão, a sua razão é fraca e ela te engana. O povo de Israel confiou apenas na sua razão. E ao ouvir dos gibeonitas que eles vieram de longe, que eles adoravam o Senhor, que eles estavam lá para ser servos do povo de Deus, que eles eram piedosos, que eles eram representantes de uma nação piedosa, assim que Israel viu isso, Israel acreditou nisso como sendo verdadeiro, sem nunca ter sido. Quando você confia na sua própria razão, você está a um passo da perdição. A sua razão é fraca, a sua razão é enganosa, a sua razão te coloca em maus lençóis, a tua razão faz com que você imagine ser pertencente ao povo de Deus sem nunca ter pertencido. Cuidado com sua razão, cuidado com seus olhos, cuidado com o mundo ao seu redor e cuidado com o próprio coração. Nós não podemos confiar na nossa razão, porque se nós confiarmos na nossa razão, nós cometeremos pecados terríveis. Olha o versículo de número 14, olha o que Deus diz, essa é a sentença de Deus. Os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor.
Quando a gente olha Josué, e você que está me acompanhando aqui domingo após domingo, quando você olha Josué e esse livro, o povo de Deus é crente, o povo de Deus ora, o povo de Deus avança, o povo de Deus vence, acaba de vencer, faz uma bobagem tremenda. E então Deus vai lá, conserta o povo se arrepende, e aí o povo avança, vence a guerra, cultua a Deus, acaba de cultuar a Deus, erra de novo. E por que Israel erra? Porque quando Israel tira os olhos do Senhor, mesmo que seja por um motivo, por um segundo, por um instante, ele passa a olhar para as coisas desse mundo. O versículo de número 14 mostra que eles tomaram da provisão. E aquilo que não é dito no texto talvez tenha incendiado o coração de Israel. O que não foi dito no texto? Que os gibeonitas traziam nos seus jumentos provisão. O que significa isso? Eles traziam presentes. Os gibeonitas trouxeram nas costas dos jumentos ouro, trouxeram pedra preciosa, trouxeram provisão, tecido, perfume, incenso, trouxeram tudo aquilo que encantava os olhos naquela época. Chegaram para os israelitas com tesouros incalculáveis. E o povo de Deus, ao invés de voltar-se a Deus e procurar o conselho do Senhor, em procurar a palavra do Senhor, dizendo: Senhor, será que eles são nossos? A gente está em dúvida, será que eles são dos nossos? Mas eles estão tão piedosos, eles estão tão sujinhos, eles estão tão frágeis, será que a gente deve abraçar? Senhor, o que a gente faz? Em momento algum Israel fez isso. Israel confiou nos seus olhos. Israel confiou no seu coração e acabou se perdendo. Tomaram da provisão, tomaram das bênçãos, tomaram do prêmio ou do presente e não pediram conselho ao Senhor. Jamais podemos nos esquecer do conselho do Senhor. Estamos em guerra, nossos inimigos são astutos, a gente é um pouco tolo, porque acha, é meio inocente, é meio frágilzinho. Os nossos inimigos armam ciladas das mais variadas, chegam a nós com inúmeros estratagemas, chegam a nós oferecendo manjares. E tal qual foi com Israel, é rápido e fácil, para que abandonemos o conselho do Senhor e tomemos da provisão. Devemos aprender a consultar a Deus e a sua palavra quanto tudo aquilo que devemos fazer, principalmente com as alianças que devemos fazer. Devemos consultar a Deus e a sua palavra em relação com quem devemos casar. Devemos consultar a Deus e a sua palavra se de repente intencionamos descasar. Devemos consultar a Deus e a sua palavra em relação às sociedades que faremos. Devemos consultar a Deus e a sua palavra em relação aos negócios. Nem tudo que aparentemente é bom veio de Deus. Nem tudo que tem aparência de piedade é piedoso. Nem tudo que sua razão diz é ótimo deve ser abraçado. Sabe, meus irmãos, o nosso inimigo, o diabo, ele não só está em guerra conosco, não só se faz de crente, não só engana o nosso coração, mas ele trouxe uma ideia na nossa cabeça que diz que obediência à palavra de Deus não traz felicidade. E é comum que a gente abandone a palavra do Senhor para buscar felicidade em outro lugar. É comum que a gente saia da palavra do Senhor e não queira mais os conselhos de Deus numa busca desenfreada por sermos felizes. Felicidade sem obediência é engano de Satanás. Felicidade a despeito da palavra de Deus, ou contrária a ela, é engano. O povo de Israel caiu no engano e caiu como um patinho. Olha o que Josué fez. E note, Josué concede paz e faz com eles aliança. Talvez você esteja dizendo aí no seu coração: pastor, eu não sou tão tolo assim. Eu sou muito crente, pastor, sou muito sagaz. Eu sou uma serpente venenosa.
Eu consigo ver as coisas antes. Ninguém é capaz de me enganar. Não. Quem caiu aqui no golpe foi Josué. E me desculpe, se juntarmos a espiritualidade de todos nós, estamos longe dos calcanhares de Josué. Josué caiu. Concede paz. Aqui Josué é a pessoa que faz com eles aliança. E qual é a aliança que ele faz? De conservar a vida. Ele vai fazer uma aliança com os gibeonitas de conservar a vida. E talvez você diga, mas pastor, qual é o problema disso aí? Eu não estou entendendo muito bem por que isso é um problema. Bom, é um problema porque Deus diz que é um problema. Lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 34, e no livro de Deuteronômio também, mas aqui em Êxodo, a partir do versículo de número 10, o Senhor falou assim com o seu povo: faço uma aliança contigo, farei diante o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, em nação alguma, e este povo no meio do qual estás, isto é, o povo de Canaã, verá a terrível obra do Senhor que eu farei contigo. Deus dizendo: observa o que te ordeno hoje. Expulsarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os perizeus, os jebuseus e por fim da lista, os heveus. Deus disse: eu vou expulsar os gibeonitas. Não faça aliança com eles. Não faça aliança, porque se você fizer aliança com ele, você vai cair em armadilha. Ao invés de fazer aliança, derrube os altares, quebra as colunas sagradas, não adore o Deus deles. Eu sou Deus zeloso. Não faça aliança com os habitantes da terra, porque se vocês fizerem aliança, vocês vão se prostituir com os deuses deles, vocês vão sacrificar diante dos deuses deles. Não seja nem convidado para sentar na mesa deles. Não coma o seu sacrifício. Não tome teus filhos, as mulheres deles. Porque se vocês fizerem assim, vocês vão se perder. Não façam isso, assim disse o Senhor. Por que ele não podia fazer aliança? Porque Deus disse que não, meu Deus do céu. Por que nós estamos em guerra? Porque Deus disse que nós estaremos. Por que o nosso inimigo é o falsário e o enganador? Porque Deus disse que ele é. Por que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus? Porque Deus disse que assim deveria ser. Por que nós não podemos esmerar nas palavras das pessoas, confiar nos nossos sentidos, na nossa razão, ou simplesmente confiar na aparência? Porque Deus disse que tudo isso era enganoso. Por que nós não podemos nos dedicar aos tesouros desse mundo? Porque Deus disse que isso não traria felicidade. O que traria felicidade era obediência, e a obediência não nos permitiria fazer aliança com povos pagãos. Josué caiu. Josué caiu, fez paz com eles, e assim que a liderança cai, todo o resto do povo cai junto. Olha o final do versículo de número 15. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Josué disse para aquela embaixada: não vamos atacar vocês, vamos manter a vida de vocês. E os representantes das 12 tribos levantaram e disseram: nós juramos pelo Senhor que não tocaremos num fio sequer de cabelo de vocês. Deus havia dito: quando vocês entrarem na guerra, não façam acordo. É guerra de conquista, é guerra de destruição. Mate todos, derruba o povo, puna o povo. Mas aqui, o povo de Deus faz o juramento com o seu inimigo. E quando a gente faz um juramento para o inimigo diante de Deus, irmãos, nós nos amarramos de tal maneira, que para voltarmos ao Senhor, só um milagre. Se você já fez contrato com ímpios, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Se você já fez negócio com gente que não era de Deus, mas parecia ser, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Você percebe que a sua vida está amarrada. E essa amarra foi fruto da sua tolice, da sua desobediência
e da sua obstinação. Como é que a gente conclui esse sermão? Em primeiro lugar, enxergando que nós estamos longe de entendermos as coisas do jeito que Deus entende. Nós estamos longe. O povo de Israel aqui, talvez você olhe, e nesse pensamento politicamente correto que nós temos do século 21, nós olhamos para o povo de Israel dizendo, eles foram tão bonzinhos, Eles cuidaram do povo de Gibeão. Qual é a sentença de Deus? Não pediram conselho ao Senhor e serão punidos por isso. Nós não somos capazes de enxergar as coisas da maneira de Deus. Não insista com isso. Você e eu não somos capazes. Não somos capazes. E talvez o seu politicamente correto também olhe para os gibeonitas e diga alguma coisa assim, mas eles mentiram para salvar a própria vida. Pois bem, se você achar que uma mentira vai ajudar, eu ouso a dizer que quem precisa de conversão é você. Os gibeonitas mentiram e, ao mentir, mostraram que eles estavam a léguas de distância de Deus, da sua palavra e do seu povo. Ok, como escapamos desses erros? Essa é a pergunta. Tá bom, a paulada, o povo de Israel, tão crente, acaba de cultuar a Deus, o culto maravilhoso, com sacrifício, perdão dos pecados, cai nessa bobagem. Como eu e você podemos escapar dos erros que acabamos de ver? Em primeiro lugar, olhando para além dos fatos. Nós devemos levar em conta que existem realidades por trás da própria realidade, Tem um mundo em guerra, tem um inimigo sagaz, tem um povo obstinado em nos destruir, nem tudo que reluz é ouro, existe um mundo espiritual, existe a vontade de Deus, existe uma série de coisas que estão além dos fatos. Se você só olhar para os fatos, você cai no mesmo engano. Israel só viu os gibeonitas sujos. Qual foi o julgamento de Israel? São nossos. Israel só viu o tesouro. Disse, bom, é bênção. Israel viu o juramento, dizendo, nós viemos para te servir. Israel acreditou nesse juramento e disse, pois bem, somará ao nosso exército, mais forças nós teremos. Irmãos, olhe para além dos fatos. Olhe para além dos fatos. Nem todo mundo que se aproxima de você é crente, nem todo mundo que quer negócio com você é crente, nem todo mundo que chega ao seu lado é crente, nem todo mundo quer o seu bem. Você precisa ser um pouco mais ligeiro, um pouco mais esperto, é necessário. Mas não é só necessário olhar com suspeita para os demais, porque aqui vai parecer que o problema é sempre os outros. Não. Nós devemos olhar com suspeita para nós mesmos. De que forma? Assumindo que os nossos julgamentos não são suficientes para nos levar para perto de Deus. O meu julgamento e o seu sozinho não ajuda. Ah, pastor, eu não devo julgar? Lógico que deve. Eu acabei de dizer que você deve olhar além dos fatos, você deve ter uma suspeita. Você deve ter os 2 pés para trás, os 2 passos para trás. Mas você não pode só ter os 2 passos para trás em relação aos outros. Você tem que ter os 2 passos para trás em relação a você. De que forma? Seu julgamento pode estar errado. Você achar que é autossuficiente pode ser um erro. Embora, meus irmãos, nem sempre corrigirmos a nós mesmos, embora nem sempre estamos errados, é verdade isso. Nenhum de nós pode dizer, eu sempre errei. Não. A gente acerta de vez em quando. É verdade que a gente acerta. Mas há algo que nós não podemos nos esquecer. Devemos ter uma suspeita radical sobre nós e sobre as nossas intenções. Se Israel suspeitasse da sua intenção, teria voltado ao Senhor e perguntado, Senhor, quem são esses caras? E lembre-se, como é que Josué consultava o Senhor? Por meio do Urim e do Purim. Bastava buscar o sumo sacerdote e eles darem as mãos e falarem, Senhor, o povo é nosso ou não? O Senhor diria, não, passa a espada. Era um estalar de dedos. Mas Josué confiou nos seus olhos, confiou nos seus julgamentos. Os anciãos confiaram naquela embaixada de paz. Olhe para além dos fatos externos e olhe para além dos fatos internos. Terceiro lugar,
Olhe para o inimigo das nossas almas. Como assim, pastor? O seu sermão está chegando para o final, você está mandando olhar para o diabo? Sim. Por quê? Porque ele existe. Essa semana foi engraçado. Um teólogo, eu não sei mais o que ele é. Uma coisa, chamado Leonardo Boff, disse que o diabo é uma criação humana, um fruto da cultura dos crentes. E aí alguém respondeu, trazendo à memória a frase de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon diz: tem certos teólogos que duvidam da existência de Deus. É engraçado, como é que eles podem duvidar da existência do seu próprio pai? Perdão, alguns teólogos duvidam da existência do diabo. É engraçado, como é que eles podem duvidar da existência do seu próprio pai? O diabo existe. E ele anda ao nosso redor esperando quem possa tragar. Se nós quisermos viver para Deus nesse mundo em guerra, nós devemos reconhecer que existe um inimigo que nos convence, existe um inimigo que nos tenta, existe um inimigo que vai nos afrontar e vai trazer estratagemas para nos derrubar. E por incrível que pareça, a Bíblia diz que esse inimigo tem domínio espiritual e material. O mundo jaz do maligno. E ele anda ao derredor esperando quem possa tragar. Mas qual é a solução quando nós olhamos para o inimigo de nossas almas? E aqui vai o desenho do nosso guia de culto para as crianças, o desenho que eles têm que fazer em casa. Eles têm que pintar a armadura de Deus e buscar os versículos que nos ajudam na batalha espiritual. Ora, vá para Efésios. Você tem um inimigo que é mais inteligente que você, que é mais forte que você, que está ao seu redor e ele quer te tragar. Olhe com suspeita para os outros, olhe com suspeita para o próprio coração, olhe para o inimigo e tenha a distância segura dele. Mas por fim, não tire os olhos por um minuto sequer do autor e consumador da sua fé. Não tire os olhos um minuto sequer. O autor aos Hebreus diz o seguinte: portanto, também nós temos a rodear-nos uma grande nuvem de testemunhas. E por isso, desembaraçem-se do peso. O peso que nos amarra. E corram com perseverança. Corram a carreira que Deus deu. E nesta corrida, não tirem os olhos, um minuto sequer, para o autor e consumador da vossa fé, que é Jesus Cristo. Não dá para tirarmos os olhos do Senhor. Se você tirar os olhos do Senhor, você estará procurando coisa que não presta na internet. Se você tirar os olhos do Senhor, você estará abraçando e deitando-se com o inimigo. Se você tirar os olhos do Senhor, você vai assumir que a aparência de piedade é piedade. Olhe firmemente para o autor e consumador da fé. E por que você deve olhar para o autor e consumador da fé? Porque ele tinha esses olhares múltiplos. Como é que a gente sabe isso? Bom, na tentação, o Senhor Jesus olhou além da realidade que estava proposta. O diabo aparece e disse: prostrado, me adorares, eu te dou tudo. E ele disse: não, eu não farei isso. Alguns pães estavam ali numa fome terrível, depois de 40 dias. Foram propostos ao Senhor que ele transformasse pedra em pães, e o Senhor talvez pudesse até ver. A fome faz com que a gente sinta cheiro onde não tem. E ele disse: não, a palavra do Senhor mata a minha fome mais do que pães. Ele não se deixou enganar. Lembra-se da situação com Pedro? Pedro dizendo: Jesus, para de falar que você vai morrer na cruz. Ele olha para Pedro e fala: arreda de mim, Satanás. Tenho que suportar a cruz, eu tenho que avançar, eu tenho uma obra a cumprir. A gente pode ver que o Senhor Jesus venceu tudo isso na proposta de Pilatos, né? Não te defendes? Eu tenho poder para te libertar.
É como se Jesus soltasse um sorriso do canto da boca, mesmo sofrendo e sangrando, e dissesse: se tu soubesses quem eu sou, bastaria uma ordem minha, e tudo isso acabaria. Não tire os olhos do Senhor, em nome de Jesus. Você está em guerra, seus inimigos são terríveis, seu coração é corrupto. Não tire os olhos do Senhor. Não tire os olhos do autor e consumador da sua fé. Tenha suspeita dos outros, tenha suspeita do coração, mantenha distância segura do diabo, mas não tire os olhos do Senhor Jesus. Porque bastou meia página para Israel deixar de olhar para o autor e consumador da fé, para fazer pacto com pagãos. Se você deixar de olhar por um segundo, talvez seja o segundo definitivo da sua vida. Como olhar para o Senhor e Salvador? Recorrendo milhares de vezes para o velho livro preto, para o velho livro que conta-nos a história do Verbo encarnado, para o santo conselho de Deus, para o santo conselho da sua palavra. Se seus olhos estiverem aqui, gibionita sujo de terra não te engana. Se seus olhos estiverem aqui, discurso piedoso não te convence. Se seus olhos estiverem aqui, teu próprio coração não te engana. Se seus olhos estiverem aqui, o inimigo de nossas almas não te traga. Eu faço votos que nós saiamos daqui olhando para o autor e consumador de nossa fé. E faço ainda mais votos para que depois daqui, eu e você não tiremos os nossos olhos para o autor e consumador da nossa fé. Feche seus olhos, vamos orar. Encerrando o nosso culto de hoje. Deus, em nome de Jesus,